E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo, Gamer Januário. Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Geekcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje nós vamos falar sobre ela, a inimiga de todos, ou a mãe de todos, a IA, Inteligência Artificial. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas polêmicas que têm sido geradas em função do uso dela por algumas empresas. E para falar sobre esse assunto, nós temos um convidado especial aqui, que é o Giliard. E aí, Gili, beleza? Fala Ricardo, fala pessoal, tudo certo comigo? Espero que esteja tudo bem com vocês. E esse tema inteligência artificial tá dando o que falar por aí. Quase toda semana tem uma polêmica, tem algum comentário, tem algum tipo de briga. Eu não sei, mas acho que a gente vai ver isso ao longo dos anos e vai ter muito problema, mas vamos por parte, vamos por parte. Ah, beleza. Então, pessoal, hoje nós vamos começar apresentando o nosso pequeno problema com as inteligências artificiais, começando pelo Brasil. Aqui saiu uma matéria, né, do Cinepop que tá falando sobre polêmica. Globoplay lança documentário dublado por IA. Então isso acontece num documentário que estreou a semana passada no Globoplay, que trata sobre um fato histórico envolvendo Brasil e França, que foi a queda de um avião. E aí, algumas falas foram dubladas por inteligência artificial. E aí o Globoplay lançou essa notinha aqui. Ela tem no início de cada episódio da série, tá escrito exatamente isso. A versão em português das entrevistas concedidas em língua estrangeira para este documentário foi feita a partir de voz dos próprios entrevistados, com o uso de inteligência artificial, respeitando-se todos os direitos e leis aplicáveis. O conteúdo das dublagens é fiel às entrevistas originais. Os entrevistados que não aceitaram a dublagem foram legendados. Então, começamos aqui. O próprio texto parece que foi feito por inteligência artificial, né? Porque só depois de 2 linhas que teve uma vírgula ali. Parece que alguém comeu uma união aqui de umas frases, mas tudo bem, não estamos aqui para discutir aula de língua portuguesa. Mas, o que acontece? Esse assunto acabou repercutindo, principalmente ali no meio da comunidade de dubladores, que são um grupo de profissionais, atores, sabe? Que eles trabalham, né, fazendo dublagem, e acabou que a dublagem viva fez um X, não de Xuxa, mas um X de Twitter, comentando sobre o que aconteceu nesse documentário aí, nessa série documental da Globoplay. Então, a nota emitida no Twitter pela dublagem viva é a que vocês podem ver aí, ó. O streaming Globoplay acaba de lançar um documentário com dublagem feita por inteligência artificial generativa. Quer entender por que isso é retrocesso e como você, que faz parte do público, se prejudica no processo? A língua portuguesa, em sua variante brasileira, é fruto do nosso país. Ao se utilizar inteligência artificial generativa para dublar uma obra audiovisual, mesmo usando as vozes originais como base, temos um produto de baixa qualidade, com a melodia e o ritmo de outro idioma. Além disso, o barateamento dos custos de produção dessa dublagem não são repassados para o assinante, que continua pagando uma mensalidade alta para consumir um produto cada vez pior. Segundo o Globoplay, as pessoas não aceitaram ter suas vozes remodeladas em outro idioma, tiveram suas salas legendadas, o que também traz um problema de acessibilidade para uma parcela considerável do público.
E claro, não existe regulamentação sobre inteligência artificial generativa ainda, o que faz com que nem profissionais especializados no uso dessas novas ferramentas tenham seus direitos garantidos. Todos perdem quando se escolhe uma dublagem sem vida. Só neste único projeto, estima-se que aproximadamente 50 profissionais, direta e indiretamente ligados à dublagem, perderam trabalho. Imaginem só se todas as distribuidoras, serviços de streaming e produtoras decidirem fazer isso a partir de agora. A inteligência artificial, sem regulamentação, não é o futuro. Infelizmente, ela é o presente. Um presente que ameaça empregos e, consequentemente, rendas de famílias inteiras de manterem um padrão de vida minimamente digno. A Dublagem Viva convida todos os seus apoiadores e seguidores a irem na página do Globoplay e pedir a eles a mesma coisa que estamos pedindo há meses. Queremos a Dublagem Viva. Então, essa daqui foi a nota emitida pela Dublagem Viva e nós lemos, então, o que aparece no início dos episódios da minissérie documental do Globoplay. O que acontece nesse documentário, né? Alguns personagens, né? Algumas personagens eram de nacionalidade francesa, então alguns diálogos que foram recuperados do acidente não estão em português brasileiro, né? Estão em francês e em outros idiomas. E aí precisou... A ideia da Globoplay era utilizar inteligência artificial que gera dublagens, né, de voz, para poder utilizar as vozes dessas pessoas para que a gente ouvisse no nosso idioma o que aquela pessoa estava falando. E a partir daí começou o questionamento. Por quê? Porque aqui no Brasil, geralmente, o que acontece? Utiliza-se dubladores. Alguns são fixos para alguns personagens, como por exemplo acontecia com o Wolverine, que tinha um dublador fixo, o Scooby-Doo. Então, algumas vozes mais marcantes têm um dublador fixo, que não faz só aquela voz, faz aquela, e quando aparece outros papéis menores em outros trabalhos, elas também fazem outras vozes para outros personagens. E quando a gente quer alguma coisa dublada em português, costuma-se fazer esse tipo de serviço. Contrata-se um dublador, que algumas das vezes, muitas das vezes talvez, seja também um ator, e aí ele empresta a voz dele para dublar, traduzindo o texto da versão original. Além disso, ele também consegue dar ali uma entonação e condizer a fala com a situação. O que aconteceu com essa série do Globoplay? A dublagem ela ficou meio apática, segundo algumas pessoas, né? Assim, ela não ficou uma dublagem viva, ela ficou uma dublagem com meio sem emoção, meio sem sentimento. Ficou parecendo uma coisa meio falsa. Então, o Globoplay, ao invés de contratar novos dubladores, acabou fazendo isso, acabou utilizando uma inteligência artificial para poder, talvez, na intenção deles, valorizar a voz dos personagens, né, dos envolvidos. E aí gerou toda essa polêmica. Então, apresentado o nosso caso de hoje, Giliardi, quer comentar o que você acha sobre o emprego da inteligência artificial nesse caso, sobre as notas das empresas, sobre a dublagem em geral? Então, primeiro eu quero... Já vão descobrir logo no começo. Eu quero parabenizar a Rede Globo pelo que ela fez. É extremamente importante, porque tem vários aspectos, isso a gente vai conversar mais, porém tem vários aspectos importantes nisso que ela fez. A IA ela tem algumas falhas ainda nesse processo de, por exemplo, a minha voz aqui, a IA pegar e transferir ela para, por exemplo, o espanhol, vai haver falhas. A entonação vai se perder parte da emoção
de determinadas pontos que eu falar, mas a IA vai aprender e vai conseguir melhorar com o tempo. Eu não sei até onde pode chegar, mas o que se espera é que ela consiga ir muito além. E pensava-se no início, né, que a inteligência artificial ia copiar a fala do dublador. Aquela voz icônica, por exemplo, do Wolverine no Brasil, ia copiar e ia replicar isso em, sabe, todos os desenhos, mídias, mas aí descobriram que não é bem isso que ia acontecer. Ia pegar a voz original, por exemplo, do ator e transmitir ela para português. Isso eu acho assim bem interessante, porque tem vozes de atores que são muito icônicas, sabe? Muito melhor do que as usadas, a voz original melhor que a dublagem, e também tem a voz do dublador, que fazem um excelente trabalho, sabe? Eu agradeço muito o empenho que eles têm, e a voz deles é icônica, que é a do dublador do Wolverine, o Isaac Bar-David, acho que é assim que se fala o nome. Ele conheceu o Hugh Jackman, né, o ator, e a voz dele com o Wolverine é icônica. Então, assim, os pequenos trechos que eu vi da série da Globoplay, eu achei que ficou bom o resultado, sabe? Ficou ali, aceitável. Então, beleza. E teve partes que não ficaram boas. A questão das legendas traz um problema, mas como um experimento, eu achei que o resultado ficou bom. E concordo com a nota que profissões são afetadas pelo progresso da tecnologia, mas isso também traz melhorias e benefícios. E vamos supor assim, só para colocar uns insights. Vamos dizer que esse tipo de tecnologia seja proibida aqui no Brasil, sabe? Não pode usar isso aqui. Então, as empresas não podendo usar esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? Tem que usar dublador, eles não vão trazer os filmes e as séries. Ou só traz legendado. Então, quanta coisa a gente vai ficar sem conhecer? Sabe? E quantas coisas, né, que a gente vê, desenhos ou filmes, são os fãs que fazem a legenda, e aí depois de a gente conhecer, aí acontece o sucesso, as pessoas falando na rede social, e a empresa fala, eu vou trazer o material para cá, e aí eles trazem o material e fala, vamos dublar aqui. Veja só, o trabalho que os fãs tiveram, e o pessoal da dublagem consegue fazer o seu trabalho ali, de colocar a voz icônica, toda a interpretação deles. E aí imagina também outra coisa, né? Imagina a voz do Isaac Bar-David, que é uma voz icônica do Wolverine, para mim é a melhor voz do Wolverine. Imagina que ela poderia estar sendo transportada para outro idioma. Imagina a voz dele indo no personagem em francês. A família ia poder, se quiser, ninguém é obrigado a nada, mas imagina que a família entra em acordo e a voz dele aparecer no filme mundial, no próximo Vingadores, por exemplo. Essas coisas é que acabam por não pensar na notinha. E por que nós perdemos a voz dele, né? Ele acabou falecendo, é uma pena. Sinto muito pela perda aí das pessoas próximas a eles. Faz muita falta uma pessoa que se vai. Mas o ponto e se quiserem manter a voz dele viva? Então não pode, eu sou obrigado a contratar outra pessoa. Não posso ter o acordo com a família, por exemplo, de usar a voz dele. E o Silvio Luiz também, que nos deixou recentemente. Então, uma parte a gente tem que deixar ser esquecido, e quem quer usar não pode mais. Sabe? E essas coisas que me deixam um pouco... que às vezes não pensaram, sabe? Só quer se defender, mas não pensa nesses aspectos.
E aí também tem a parte de você dublar um filme em 20 idiomas diferentes. Você aumenta o custo, e aí o filme não consegue recuperar, toma um prejuízo violento. Aí fala, ó, só vamos distribuir filme legendado então. Pronto. Tá resolvido isso. Não tem mais dublagem, só distribui filme legendado. Porque o corte de custos faz parte em várias profissões e em vários negócios diferentes. Então, eles esquecem disso. Então vamos falar de umas profissões aqui que, né, Ricardo? Me ajuda aí. Lembra dos acendedores de lampião? Nossa! Veio a luz no a luz, a energia elétrica com iluminação no poste, todos perderam emprego. Exatamente. E eu acho muito melhor como é hoje. As pessoas perderam o emprego. É uma pena, mas o progresso, a tecnologia trouxe muitos benefícios. Imagina, Ricardo, que quebrou a faca que você tem na sua casa. Onde você tinha que ir fazer mesmo? Pedir para um ferreiro, né? Nossa! Martelar lá não sei quantas horas, afiar, amolar, fazer todo aquele trabalho. E aí para você ter uma faca, né? Sabe? As pessoas se esquecem desses aspectos. E tem mais alguma profissão que você lembra ou queira citar, Ricardo, para me ajudar? Tem. Depois que eu mudei aí de São Paulo, que eu vim aqui pro interior, né? Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos os famosos boia-frias. O pessoal trabalhava no sol, antigamente fazia a queima da palha da cana. E o pessoal ficava lá no sol esperando o fogo baixar, o caminhão dos bombeiros apagar. E eles passavam o dia cortando cana com podão manualmente. Hoje em dia essa profissão tá praticamente extinta, foram substituídos por operadores de máquina. E eu cheguei aqui no ano 2000, então eu peguei todinha essa transformação do manual para máquina. E muito se falava sobre o pessoal as pessoas iam perder o emprego, porque antes disso muita gente não tinha estudo. Então, o que se falava muito? Que vai chegar a máquina na cana e as pessoas que não têm estudo vão fazer o quê? Então, uma alternativa que alguns encontraram foi ir para laranja, para colher laranja, que a colheita da laranja, em boa parte, o processo é todo manual ainda. Existem algumas máquinas de colher que são complicadíssimas e caríssimas, e ainda não são tão eficientes assim. Então passou tudo isso, só que isso é para interior do Brasil, não é nenhuma coisa que, nossa, um grande centro urbano com milhões de pessoas, né? As metrópoles mundiais. São as pequenas cidades do interior que sofreram com isso. E o meu caso, que é um caso um pouco diferente, que se encaixa um pouco com o seu, eu me formei a primeira vez, né? Porque lá vem ele falar que tem várias formações. Mas eu me formei pela primeira vez em 2003 em técnico de informática. E lá eu aprendi a programar em Visual Basic 6. Aí eu poderia ter ficado muito indignado e insatisfeito quando chegou a internet. E o Visual Basic 6 basicamente foi sucateado, foi escanteado, porque pouco se usa ele hoje. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e aprendi PHP e Java, que eram linguagens para a internet. E agora eu tô vendo aí linguagens de análise de dados de inteligência artificial como Python. E muito provavelmente eu vou buscar uma outra formação nessa área, porque eu tenho conhecimento básico. Eu me viro com base no conhecimento que eu tinha antes. E por aí vai, gente. Aqui evoluiu a tecnologia, o pessoal achou que ia todo mundo passar fome, que não ia ter o que fazer. As pessoas foram atrás, estudaram, correram atrás do tempo que foi perdido porque não estudaram antes. Fizeram supletivo, tiraram a habilitação, viraram operadores de máquina. Quem não quis, não conseguiu, não pôde, foi atrás, viraram mecânicos de máquina, viraram mecânicos de
máquinas das usinas, que também teve o processo todo industrializado. Então, a evolução tá aí, faz parte, a gente não tem como parar. Porém, uma coisa que você citou que é interessante, se de repente a empresa quiser fazer um acordo com a família para imortalizar a voz do dublador, como do grande Isaac, do Isaac, né, que ele é brasileiro, como a empresa, teoricamente, não é que ela não pode. Hoje ela pode. Porque não tem nenhuma lei, não tem nenhuma legislação, não tem nenhuma restrição. Então a empresa pode tudo. Ela pode até pegar a voz sem o consentimento da família e usar. Porém, já que o pessoal realmente está se demonstrando preocupado, inclusive a greve dos atores de Hollywood, uma parte do termo era justamente esse, né? Sobre o uso de inteligência artificial para imagem e voz de atores. Então o que acontece? Talvez, como a gente já viu que a inteligência artificial é o hit do momento, em vez das pessoas se preocuparem tanto assim só com os efeitos negativos, porque já tem gente debruçada sobre os efeitos negativos, por exemplo, de deepfakes, de fake news, de vídeos falsos, essas coisas, os dubladores, os atores tinham começado a se preocupar justamente com: tá, tudo bem, vocês talvez possam até usar sem o meu direito, a gente vai ter que ir para a justiça caso isso aconteça. Não seria melhor então a gente buscar uma regulamentação para isso e fazer tudo contratual? Tem o que pode e o que não pode ter nos contratos. A empresa que não tiver o contrato assinado pela família do ator, do dublador, caso ele já tenha nos deixado, a família tem que aceitar. Mas a empresa não pode só querer pagar um valor. Tem que pagar um valor para ter o direito de uso e tem que pagar royalties de uma porcentagem X em cima de tantos milhões ou acima de tantas reproduções. Afinal de contas, fala-se tanto de CPM, CPC, né? Custo por clique, custo por mostragem. Então, talvez, em vez de só se posicionar contra, de não aceitar, sabe? De ir pro enfrentamento como se fosse algo terrivelmente ruim, talvez seja o momento da gente ver como que as pessoas, não só as empresas, mas as pessoas envolvidas no processo e o público, como que todos no final possam sair ganhando. Porque se não tá fácil para a empresa, não tá fácil para o público que paga para ver, não tá fácil para a família que tá vendo o ator, o dublador, não tá fácil para eles, não tá fácil para a família que perdeu uma pessoa que tá tendo sua imagem, sua voz sendo utilizada comercialmente. Então acredito que esteja faltando as pessoas deixarem de ser tão extremistas no tudo vai ser ruim, ou isso vai ser perfeito, para a gente podia sentar e conversar, né? Porque às vezes parece que falta fazer um pouco de teste nas coisas. Por exemplo, o que você falou, eu concordo plenamente da voz do Isaac, né? Aqui o nosso Wolverine brasileiro. Eu acho maravilhosa. Eu acho que podia, de repente, ali as empresas por trás dos filmes que contenham o personagem, que têm os direitos, elas possam fazer assim. Vamos fazer um teste? Olha, família, vocês concordariam de nos ceder o direito de utilizar a voz do Isaac como a voz oficial do Wolverine, não só no Brasil, mas no mundo? A gente pode fazer um contrato aqui, de X milhões pra gente ter o direito, e os royalties vocês vão ter 0,5%, 1%, eu não sei muito bem quanto que funciona o esquema de royalties. Mas pronto, fez o contratinho. Beleza, aí o vídeo saiu no cinema do mundo inteiro, a empresa vai ganhar ali aquele percentual. Saiu no serviço de streaming, ganhou aquele outro percentual.
É óbvio, o contrato tem que ser muito bem estudado, tem que ter pessoas capacitadas para avaliar se está positivo ou não, porque de repente a empresa fala, e os royalties, aí, é só para os cinemas lá do Vaticano. Aí lança o filme mundialmente, a pessoa vai ganhar os royalties só dos cinemas do Vaticano, caso haja algum por lá, né? E aí depois lança no streaming, a pessoa não ganha nada, igual aconteceu com a nossa querida Viúva Negra no filme dela, né? A Scarlett Johansson. Então talvez tenha que ter algum acordo, alguma legislação em cima falando, o contrato ele tem que abranger pelo menos isso, isso e isso. O resto fica entre as partes de acertarem. Ou então, se a família concordar, se o ator não concordar, o ator pode concordar só para alguns idiomas. Vamos supor que ele tem algum problema étnico com algum outro país aí mais específico, ele não queira que a voz dele seja usada naquele país, ou ele não seja uma pessoa bem-vinda em algum país específico, então a voz dele não vai poder ser utilizada, já tá no contrato, sabe? Então, esse tipo de coisa. O que acontece... Não, só pra terminar e você continua, Gili, só de curiosidade, o filme da Mulher Maravilha, ele foi proibido. Se eu não me engano, ali em algum país ali do Oriente Médio ou próximo ali, acho que foi no Líbano, parece. Porque a Gal Gadot, ela era israelense, inclusive participou do exército de Israel e ela foi proibida. O filme da Mulher Maravilha foi censurado lá por causa das questões étnicas deles. Então acontece bastante. Então o contrato tem que ser combinado e analisado. Deu certo, beleza. Não deu certo, não tem contrato, a empresa vai ter que dar os pulos dela. De preferência, dentro da lei, né? Legalmente. E aí, atualmente, não tem nenhuma lei, a empresa pode fazer o que ela quiser. Então, talvez seja necessário que haja alguma lei para falar sobre isso, que dê o mínimo de respaldo. O duro é que a gente sabe que, geralmente, quando alguns governantes colocam a mão para fazer leis, eles vão além do mínimo necessário, né? Eles querem o mínimo. É aquele famoso ditado, né? A gente pede a mão, dá a mão e quer o pé junto, quer o corpo inteiro. Infelizmente, há todo esse descompasso que causa muita divergência e discussões. Tem o caso dela, da Scarlett, com a OpenAI, né? Exato. Que teve o problema que você quer falar? Pode complementar aí pra gente. Eu já puxei o gancho da Scarlett com os royalties lá do Disney Plus no filme dela, né? Que o contrato inicial previa os royalties em cima das exibições no cinema, mas não tinha streaming, e aí foi um rolo. Porque, gente, é incrível. É uma atriz talentosíssima, linda, maravilhosa. E ultimamente o nome dela tem se envolvido em algumas polêmicas. Recentemente, tô na matéria errada, não foi Prince of Persia, não. Foi aqui, ó, na OpenAI. Imitou a voz dela, assim, sabe? Como a voz oficial ali do ChatGPT. Então, o que acontece? A empresa procurou a atriz para ela ser a voz do projeto que eles estão fazendo, né? A voz do ChatGPT lá. E aí, o que aconteceu? Ela não quis. E quando ela não quis, a empresa criou, entre aspas, vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo aspas aqui com os dedos ao lado da minha cabeça, criou uma voz talvez parecida com a dela. E aí isso gerou esse desconforto. Então, aí que tá o problema.
não tem uma lei, não tem nada que proíba a empresa, né? Uma empresa de tecnologia, ela tem o programa dela, ela cria vozes e foi o que ela fez. E ela não aceitou. A empresa fez sem ela aceitar. E aí que tá, né, o problema. Ah, ela não aceitou, a empresa foi atrás de outra pessoa? Não foi. Aí fica ruim pra empresa e fica chato pra ela, né? Que ela não quis e não. Ela não teve um direito violado porque não existe nada que assegure esse direito pra ela. E a empresa não cometeu um crime porque nada qualifica isso que a empresa fez como um crime. Então é uma terra sem lei que tá aí e tivemos esse problema aí. E aí vem aquele exemplo que a gente falou, né? De, por exemplo, utilizar a grande voz do nosso maravilhoso Isaac como a voz mundial do Wolverine. Se isso a tecnologia está possibilitando, tem como explorar isso. Caso a família aceitasse, teria que ter um contrato, porque não existe segurança jurídica acerca disso no momento. E aí o caso da OpenAI com a Scarlett Johansson, a voz parou de ser utilizada, acredito que mais como uma proteção da OpenAI para evitar que houvesse uma judicialização do caso e isso criasse uma jurisprudência para poder embasar reclamações futuras sobre isso. Então, pelo menos acendeu o debate, assim como o documentário do Globoplay. E aí é o que nós estamos fazendo aqui, o debate. Então teve essa questão da Scarlett, igual você citou, e o importante é conversar. Como a inteligência artificial, ela consegue, por amostragem, vamos dizer assim, da voz, transferir ela para outros idiomas, ela tem essa capacidade, tá melhorando, vai ficar ainda melhor no futuro, as pessoas podem vender a sua voz, desde que com um ótimo contrato, né? Tem que sempre frisar isso, faça bons contratos para evitar problemas, e aí as vozes podem continuar aí por mais 20, 30 anos, e as pessoas vão continuar aproveitando o imenso trabalho que foi feito, e também a família vai continuar recebendo aquele percentual, aquele dinheiro, tendo em vista que vendeu os direitos da voz. Então, conversar, se entender, é muito melhor do que sair brigando e falando para políticos resolver o problema, sabe? Porque, né, todo mundo sabe o que pode acontecer no futuro. Não vou me demorar falando de política, mas pode haver problemas. É muito melhor sentar, conversar, debater, falar, ó, tem essa tecnologia. Senão, você pode estar andando na rua, escutar alguém que fala, nossa, o cara tem uma pessoa, né? Tem uma voz excelente. Você não quer ir lá e gravar umas falas, não, pra mim? Sabe? Achei na rua a pessoa, e aí a IA vai estar tão avançada que consegue aplicar as entonações. O que aconteceu? Os dubladores do mesmo jeito, os profissionais acabam encontrando esse enfrentamento, sabe? Outras pessoas com vozes maravilhosas que tem na rua. Você já deve ter ouvido a voz de alguém, um desconhecido na rua, que era muito boa. Sim, não ouviu já, Ricardo? com certeza. Então, contratar ela, quando a inteligência artificial estiver muito melhor, eu vou pagar, vamos dizer, uma empresa vai pagar barato para ela ir lá e colocar a voz dela num personagem. Então, antes de brigar, haver todo esse enfrentamento, eu acho melhor conversar, debater, se entender, ver as propostas, colocar o que se espera que as empresas façam, se tem como restringir algumas coisas, se elas desejam fazer isso ou não, porque procurar judicializar tudo vai ser um problema e tem que tomar cuidado para não atrasar o Brasil frente a outros países. O Brasil já é tão atrasado. Exatamente. E Sam Altman, por favor, você estava à frente de uma das maiores empresas
uma das mais visionárias, uma das mais promissoras. Se a moça falou não, é não. Se ele fosse brasileiro, ele não teria feito isso, porque a gente já ouviu muito essa frase aqui no Brasil, né? Não é não. Mas ele foi teimoso. A Scarlett disse que não queria a voz dela sendo utilizada. Ele, a princípio, aceitou. Insistiu para com ela, né? Para ela tentar aceitar a proposta. Ela continuou relutante, não aceitou, e foi ela e todo mundo surpreendido com uma voz muito parecida com a dela, que foi utilizada pela empresa para poder fazer o trabalho. Então, é importante que as pessoas saibam fazer bons contratos, que resolvam, debatam o assunto e resolvam. E as empresas também, né? Vamos tentar cooperar, respeitar um pouquinho a vontade dos coleguinhas, porque nem tudo que a gente quer a gente pode. Exatamente, Ricardo, concordo com você. E aqui, Vamos. só pra finalizar, antes de você concluir aí também, teve um caso aqui, ó, do Prince of Persia, que eu tinha separado, que teve um personagem dublado por uma ferramenta de texto. O que acontece? Não era um personagem principal nem nada, era só um personagem ali, meio que um NPC, e ele tinha algumas pouquíssimas falas. E aí ele não teve dublador atribuído nos créditos. E aí o pessoal começou a perceber que a dublagem dele tava meio estranha. Aí o que aconteceu? Acredita-se que a dublagem foi só um placeholder. Sabe aquela imagem que a gente coloca só pra substituir, só pra marcar o lugar que vem a imagem verdadeira depois? Então, fizeram isso com inteligência artificial no áudio. Ou seja, pegaram o áudio ali, fizeram a dublagem dele por inteligência artificial e puseram ali até que encontrassem uma voz que acreditassem que fosse ficar boa com aquele personagem. Pelo menos essa é uma das possibilidades que está sendo levantada aí. E aí, aparentemente, como eram poucas falas, esqueceram disso. E as poucas falas desse personagem acabaram saindo sem dublador. Aí a empresa que desenvolveu o jogo falou que ia correr atrás e lançar um patch de correção. Não sei o que seria um patch de correção para isso. Para mim, o patch de correção seria: vamos contratar um ator, fazer ele dublar essas 4 vozes e lançar os arquivos atualizados para o jogo. Não sei o que mais que a empresa pode fazer de correção, mas caso seja esse o problema, pode ter acontecido de ter esquecido? Pode. Pode não ter sido? Também pode. Um teste para ver se alguém ia perceber, um teste para aplicar em jogos no futuro com mais falas dubladas por inteligência artificial? Não sei. Pode ser. Assim como realmente eles podem ter só esquecido de colocar as falas dubladas e aí ficaram as salas de placeholder ali. Não sei. Mas já estamos vendo que a dublagem por inteligência artificial está se fazendo presente. E enquanto a gente estiver lutando, relutando a aceitá-la e estiver discutindo apenas se isso daí vai ser bom ou ruim, a gente tá perdendo a oportunidade de transformar isso em algo bom. Quando a gente tá passando por uma bad, todo mundo fala pra gente: ai, aprende a transformar o limão numa limonada. E por enquanto a gente só tá vendo ou uma limonada docinha, gostosa, ou um limão que não é o siciliano, é um limão galeto mesmo ali, um limãozinho mais azedo. E o meio que a gente pode fazer uma jarra de suco para se refrescar na beira da piscina, ninguém tá observando até agora. Pode terminar aí, Gili. Concordo com você, Ricardo, que passou isso, né, do jogo, essas falas aí robóticas. Eu não joguei, então eu não posso falar muito a respeito, mas pelos comentários é isso que passou. E
pode ter sido o teste. Se foi o teste, não tem problema. Se era um placeholder para ser substituído depois, é só, vamos dizer assim, para o dublador principal conversando, sabe? Só para saber o diálogo ali, para ele se situar. Pode ter sido isso, mas se não foi, também não tem problema. A empresa fez o teste ou não e colheu aí e falou: essa voz não ficou boa. A gente precisa melhorar mais a IA para deixar a entonação melhor, sabe? A voz mais humana. Então ainda não é o momento, quem sabe no futuro. E igual você falou, eu preferia que de conversar e encontrar termos e formas, as proteções da voz, por exemplo. Ó, não pode copiar minha voz, você tem que pedir autorização. Então tá bom, vamos pôr autorização. Ó, quero que você seja a voz do Superman aí nas Américas, na América Latina. Então, ó, vamos fazer o contrato, o filme estreia em tantos países, sabe? Tudo muito bonitinho, descrito ali, etc. Porque o enfrentamento nunca foi a solução para nada. Então, eu acho que deveríamos conversar, debater, procurar os pontos, os dubladores, as empresas e encontrar um meio termo aí, porque o enfrentamento não resolve nada. Essa é a minha opinião e agradeço todo mundo aí. Obrigado, Ricardo, pelo debate, pela conversa, pelas notícias. Obrigado a vocês, ouvintes, e até a próxima da minha parte. Valeu, Giliard, valeu todo mundo que acompanhou. E é isso aí, pessoal. Vamos pôr o debate à mesa. O que vocês acham dessa ideia? Inclusive, talvez daqui a pouco o The Geekcast já vai estar também em outros idiomas, tá? Nós outros estamos praticando com a inteligência artificial para traduzir os... Nossa, que espanhol horrível! Não, é melhor... Não foi inteligência artificial, tá, gente? Foi só eu. But maybe in English it makes sounds good. Ó, tá vendo? Fui eu de novo, tá? Ó, poliglota aqui hoje. Mas é isso, pessoal. O debate tá posto. Queremos saber a opinião de vocês. Vocês são a favor ou contra o uso da inteligência artificial? E se você não for nem totalmente a favor, nem totalmente contra, eu acho que é você mesmo, o público, que a gente quer acertar mais, por causa que a gente tá aqui pro debate, pro diálogo, e geralmente os extremos não são a solução para a maioria dos problemas, tá? É igual o pessoal que gosta de frio, gosta de calor. Quem sabe ter uma temperatura amena não agrade mais gente, né? Então, deixa aí a opinião de vocês. O que vocês acham do uso de inteligência artificial para dublagem, para texto, diálogo de jogos? O que vocês gostariam de ver sobre isso? O que vocês acham que vai ser o futuro? Será que vão impedir e vai ficar por isso mesmo? Ou vai evoluir a um ponto que todo mundo vai gostar? Queremos saber a opinião de vocês. E vou encerrando esse episódio do The Geekcast por aqui. Um beijo para vocês que acompanharam aí a nossa live lá no na Twitch. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer ter vocês participando com a gente. Agradeço aí todos os comentários que nós tivemos hoje. Muita gente participando. O engajamento de vocês está maravilhoso. Em breve vai ter interação com vocês nos novos episódios, tá? Fiquem tranquilos que estamos só nos organizando. Vai todo mundo participar. Vai ser aqui, ó, palco para todo mundo que tiver uma opinião bacana para compartilhar, algo a acrescentar para os nossos debates, tá joia? E eu sou o Ricardo, encerro por aqui. Nos vemos na próxima. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau!